Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma das nossas videoaulas aqui ao vivo, tá? E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a unidade 2 da nossa disciplina de teste de software, ok? Vou puxar a janelinha para o lado para que a gente possa então começar o assunto da disciplina, ok? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa é a seguinte: quando a gente está falando de testes, geralmente existem duas abordagens que você pode utilizar quando você está realizando um teste, tá, no seu software. Quais abordagens são essas? A abordagem estática e a abordagem dinâmica, ok? A abordagem estática, como o próprio nome diz, ela consiste de inspeções, ou seja, revisão de documentos, diagramas e códigos. Por que ela chama estática? Porque é uma coisa que você tem que realmente fazer, executar. Você tem que pegar um documento, olhar, conferir, ok? É como se fosse uma conferência, uma inspeção. E a abordagem dinâmica é aquela que envolve a execução de código. Então vejam só, você executa um programa, ok, de teste, e aí você obtém resultados. Esses resultados então são observados e comparados, ok? É importante colocar que quando você está executando esses testes lá no ambiente de desenvolvimento, tá joia? Você está executando esses testes com dados de testes, ok? Você não executa testes em ambiente de produção, porque lembrando, o objetivo do teste é descobrir problemas. Imagina você rodar um teste em ambiente de produção e, vamos assim dizer, estragar um dado de produção. Não seria legal, né? Bom, vamos lá, pessoal. Nós podemos olhar então para isso que a gente chama de planejamento de teste, como se fosse um processo, ok? Esse processo ele tem início com a especificação de um requisito do usuário. Vejam, tudo começa com o requisito. O usuário trouxe o requisito para a sua equipe e com base no requisito você vai começar a elaborar os seus testes, ok? Então, com base nos requisitos, são desenvolvidos casos de teste. O que são os casos de teste? São cenários que vão ser testados, tá bom? O caso de teste, ele vai definir então quais são as entradas que vão ser consideradas para aquele cenário de teste e quais são as saídas esperadas desse teste, tá? Vamos olhar para essa figurinha aqui. Veja, olha só. Nós começamos aqui com o projeto de casos de teste. Com o projeto, nós estamos construindo casos de teste, ok? Para poder rodar os casos de testes, nós vamos precisar preparar os dados que nós vamos fornecer para os casos de teste, ok? Que são os dados de teste. Uma vez que a gente preparou esse banquinho de dados, tá? Que a gente vai utilizar para testar esses casos de teste, nós então executamos um programa com esses dados de teste, tá bom? Nós vamos obter resultados com a execução desse programa e nós comparamos esses resultados, tá bom? Com os resultados esperados pelos casos de teste. Com base nisso, a gente vai escrever um relatório dizendo se houve concordância ou discordância, tá bom? A execução do teste, ela pode ser automatizada, tá bom? Então esse processo aqui, ele pode ser automatizada e com isso, os resultados esperados do teste, eles podem ser automaticamente comparados com resultados do teste. Então, quando você automatiza, você simplesmente vai lá, clica no botão, dispara um botão, o teste é executado e você tem um comparativo, você tem um relatório desse que é construído pela ferramenta que vai te dizer se o teste passou ou não. Passou ou não, quer dizer, se o resultado que você obteve ao executar aquele caso de teste coincidiu com aquilo que era esperado ou não, ok? Bom, e quando a gente está falando de testes, é importante a gente lembrar que nós podemos realizar os testes, ou seja, essa atividade de verificação e validação que a gente falou na aula passada, em cada fase do processo de desenvolvimento.
Então vejam, quando a gente está olhando lá para a construção, ou seja, na implementação do sistema, nós podemos construir testes unitários. Quando nós estamos olhando para a fase de projeto, nós podemos construir aqui testes de integração e testes de sistema. E quando nós estamos olhando para os requisitos de negócio, nós podemos construir aqui testes de aceitação. Lembrando, né, pessoal, desse conceito de verificação e validação, que a verificação consiste nos testes que levam em consideração a fase de construção, a fase de código, ok? E a validação envolve os testes que têm a ver com os requisitos do meu usuário, tá bom? Bem, e os estágios do teste? Vejam só, acompanhe comigo, pessoal. Quando eu estou desenvolvendo o sistema, eu posso realizar testes em desenvolvimento, ok? São testes que são conduzidos pelos projetistas e pelos programadores. Antes de eu liberar o sistema para o meu usuário, em um ambiente controlado, eu posso realizar testes de release ou testes de liberação, tá bom? Eu posso ter para isso uma equipe de teste independente. Os testes que essa equipe está realizando geralmente são testes de sistema. Está testando o sistema inteirinho ali para poder ver se libera para o usuário, para ver se coloca em ambiente de produção. E em ambiente de produção, nós temos os testes de usuário. Opa, aí vocês vão perguntar, professor, pelo amor de Deus, você está dizendo aí que são feitos testes em ambiente de produção? Sim, mas ó, a gente chama de testes do usuário, porque lembrando da nossa aula passada e também do nosso fórum lá, toda vez que o usuário usa o sistema, ele está testando o sistema, tá bom? Ele está usando em ambiente de produção, ele está testando o sistema. Então, se você não escreveu testes antes de ir para a produção, para poder detectar defeitos, o seu usuário vai pegar e vai encontrar aquele defeito em produção, porque ele está usando e ao mesmo tempo que ele está usando o sistema, ele está testando o sistema, tá bom? A gente chama isso de testes de usuário, tá bom? Então vejam que é parecido com uma linha de montagem, tá bom? Você pode ir fazendo testes em todo esse processo aqui, em toda essa linha de montagem e até depois que o carro está pronto, tá bom? Bom, então vamos falar testes manuais e testes automatizados. Vejam, pessoal, o teste manual é aquele aonde o testador ele executa o programa com dados de teste, tá bom? O testador está lá executando o programa, ele tem alguns dados, ele sabe que, por exemplo, ele vai testar um determinado cenário, então ele vai entrar numa tela, ele vai fornecer alguns dados para essa tela, para alguns campos, ok? Ele vai comparar os resultados desse seu teste com os resultados esperados e vai anotar o resultado ali em um relatório. A gente chama de teste manual porque exige uma intervenção, um acompanhamento do testador o tempo todo. Ó. O testador executa, ele compara os resultados, ele anota as discrepâncias, tá bom? Agora, os testes automatizados, vejam, eles são codificados em alguma ferramenta, como por exemplo o JUnit, tá bom? Você escreve os testes e aí você simplesmente executa esses testes depois. O testador vai lá e executa aquele teste, clica no botãozinho e aí a ferramenta vai rodar todos aqueles testes automaticamente, tá bom? E a comparação de resultados ela é feita junto com a execução do código. Então a própria ferramenta vai mostrar para você essas discrepâncias, ou seja, se o teste passou ou não. Na unidade 3, vocês vão ter a oportunidade, lá no trabalhinho prático, de conhecer o JUnit, que eu vou passar para vocês um projetinho lá, para vocês rodarem, executarem e ver o que é
o JUnit funcionando, tá bom? Vocês vão fazer um teste automatizado, então. Vamos lá, pessoal. A gente pode olhar também esse processo de testes como um ciclo de vida, né? Um processo com várias atividades. E aí tem um famoso modelinho aí que é chamado de 3P, 3E. Esse nome vem da inicial das atividades que aparecem aqui, ó, no modelinho. 3Ps faz referência a 3 atividades: planejamento, procedimentos iniciais, preparação, e 3Es, especificação, execução e entrega. Tá joia? Reparem, pessoal, que quando você olha esse processo aqui, você pode perceber que as atividades de planejamento e de preparação, elas acompanham todo o processo, tá bom? E o que vinha a ser essas atividades aqui? Planejamento é aquela atividade de planejamento. É onde é elaborada a estratégia de teste e também o plano de teste, tá bom? São dois documentos importantes nesse processo de teste, tá bom? O plano de teste vai especificar aí o que vai ser testado, como vai ser testado, tá bom? É um plano, um planejamento do seu teste. A fase de preparação, ela envolve o que? A preparação do ambiente de teste. E nós vamos ver isso no final dessa aula, tá bom? Essa preparação, ela envolve a alocação de pessoas para equipes de teste, equipamentos para que eu possa realizar esse teste, por exemplo, disponibilizar servidores, configurar o servidor na rede, configurar DNS, esse tipo de coisa. Ferramentas, também às vezes eu posso precisar de algumas ferramentas de software. E as ferramentas, por exemplo, elas precisam ser licenciadas, etc. Tá bom? Então repare que tem todo um ambiente por trás desse processo de teste. E é necessário preparar esse ambiente. É responsabilidade dessa atividade de preparação. E as outras atividades? Vamos ver. Procedimentos iniciais. Aqui nos procedimentos iniciais é onde acontece o quê? O que antecede o teste, pessoal? Requisito de software. O teste é sempre construído em cima de um requisito, tá bom? Então, os procedimentos iniciais, eles fazem o quê? O estudo dos requisitos do software. Ora, conhecendo o requisito, eu posso ir para a fase de especificação, onde eu vou elaborar os meus casos de teste e os meus roteiros de teste. O que é isso, professor? É o seguinte, pessoal, um caso de teste, vocês podem ver como um cenário para teste. Por exemplo, um cenário, login no sistema. Isso é um cenário, tá bom? Você vai testar aquele cenário. É um caso de teste, tá bom? E o que é o roteiro de teste? Pessoal, o roteiro é uma receita. É como se fosse um algoritmo, tá bom? São os passos que vão ser seguidos para executar aquele teste. É um roteiro para aquele caso de teste, tá bom? Então, são duas coisas diferentes aqui. A execução, ora, é a fase que a gente executa os testes. E a entrega nada mais é do que a gente colocar em produção o sistema, tá bom? Já testamos, estamos colocando em produção, estamos entregando o sistema. Vejam só, pessoal, nós podemos traçar um paralelo desse processo de testes, veja aqui as atividades que a gente acabou de ver, com o processo de desenvolvimento de software. Vejam só, a fase de planejamento no processo de teste, ela pode estar associada à fase de planejamento lá do desenvolvimento do sistema, tá bom? A fase de especificação, eu posso associar ela à fase de projeto lógico e físico, tá bom? A fase de execução, eu posso associar à fase de construção ou implementação e a entrega com a implantação. Então vejam, lá no planejamento, vejam, eu estou preparando a minha estratégia de teste, o meu plano de teste, eu estou integrando o meu plano de desenvolvimento com o meu plano de testes, ok? Na especificação,
Vejam, eu estou aqui elaborando os casos de teste e especificação, tá? Então, eu estou especificando o meu caso de teste, os meus roteiros de teste, eu estou atualizando o meu plano do projeto de desenvolvimento, ok? Então, isso na fase de especificação e projeto. E aqui na fase de construção, que eu estou escrevendo meu código? Ora, aqui eu estou executando o meu código, executando os meus testes unitários. Aqui eu estou procurando defeitos, né? E tentando corrigir aqueles defeitos que eu encontrar. Tá bom? Bem, tipos de teste, pessoal. Esse conceito aqui é muito importante e ele é muito falado, tá bom? Teste de caixa branca, também chamado de teste estrutural. É aquele teste onde a estrutura interna do programa é conhecida. Vejam só, eu conheço o meu código-fonte, eu estou com ele aqui. E aí eu rodo um teste de caixa branca. Eu posso, por exemplo, rodar um teste de caixa branca para verificar se todos os caminhos dentro do meu código estão sendo executados pelo menos uma vez, tá bom? Por exemplo, eu posso ter um if lá dentro do meu código cuja condição é sempre falsa. Ou seja, o que está lá dentro daquele if nunca vai ser executado. Um teste caixa branca pode pegar isso, tá? Porque o teste caixa branca, ele olha para a estrutura interna do programa, tá bom? Aqui dentro dos testes de caixa branca, nós temos os testes de unidade e os testes de integração. Vamos falar deles daqui a pouquinho. O teste de caixa preta, olha só, pessoal, caixa branca, o nome não é muito legal. Na verdade, eu poderia chamar de caixa transparente. A ideia é, eu consigo ver o que tem lá dentro. A caixa preta, ou também chamada de teste funcional, a ideia aqui é a seguinte, é que eu não consigo ver o que tem lá dentro. Eu só vejo o que tem de fora, ou seja, eu só estou olhando para as entradas e saídas que eu vou fornecer para aquele teste. Então, estou olhando aquilo como uma caixa preta, não sei o que tem lá dentro, só sei que eu vou fornecer algumas entradas e eu estou esperando algumas saídas, tá bom? Por isso que chama caixa preta, né? E aqui entra os testes de sistema e teste de aceitação, tá bom? Nós temos também a caixa cinza, que é uma mistura da caixa branca com caixa preta. Como assim, professor? É o seguinte, aqui no caixa branca a gente conhece a estrutura interna do programa. Na caixa cinza nós conhecemos algumas partes da estrutura interna. Querem um exemplo? Por exemplo, um teste de caixa cinza, eu posso não ter acesso ao código-fonte do meu sistema, mas eu tenho acesso ao banco de dados, tá bom? Olha, eu não tenho acesso ao código-fonte, mas tenho acesso ao banco de dados. Então eu rodo uma funcionalidade, aí eu vou lá no meu banco de dados e verifico se foi registrado alguns dados ali em algumas tabelas, né? Ou se não foi registrado, se o dado foi registrado corretamente, tá bom? Então veja, eu posso fazer uso de entradas e saídas, assim como a caixa preta. Eu conheço uma parte da minha estrutura interna que é o banco de dados, ou seja, é um tipo de caixa branca também, tá bom? Então a gente chama de caixa cinza. Geralmente o pessoal confunde bastante esse conceito de caixa cinza. E vejam só, vamos falar de outros tipos de teste. O teste de unidade, ele tem esse nome porque o foco dele é um componente individual, tá bom? O teste de unidade, geralmente, ele tem como foco aqui avaliar a lógica interna e a estrutura de dados do componente, tá bom? Geralmente, teste de unidade está associado ao código. Estamos escrevendo código-fonte, escrevemos teste de unidade para testar aquele código, ok? O teste de integração é um teste de nível mais alto e o foco aqui é na integração das unidades, ou seja, a ideia é que nós sabemos que as nossas unidades sozinhas funcionam como deveriam. Agora, e se a gente juntar elas? Será que elas vão funcionar como deveriam funcionar? Essa é a pergunta por trás do teste de integração. Verificar se essas unidades que individualmente funcionam direitinho vão funcionar quando
estiverem juntas, integradas, tá bom? E o teste de integração, geralmente a gente associa ele à fase de projeto, tá? No nosso processo de desenvolvimento de software. O teste de sistema, ele consiste na execução do sistema como um todo, ok? Mas não no ambiente de produção, tá bom? No ambiente controlado, tá bom? Um ambiente lá de homologação. Ou seja, é aquele teste que nós estamos testando todo o sistema antes de entregar para o cliente, tá bom? O teste sistema geralmente está associado lá no fim, né, do processo de desenvolvimento. Você já fez tudo ali. E o teste de sistema, ele testa não só os requisitos funcionais, mas também os requisitos não funcionais do seu sistema, como desempenho, segurança, esse tipo de coisa, tá bom? O teste de aceitação é aquele teste que é feito pelo usuário gestor antes de colocar em produção, tá bom? Vejam, o teste sistema ele pode ser conduzido por uma equipe independente para ver se o sistema está direitinho, está funcionando como deveria. Aí você vai e chama o cliente e fala assim para ele, olha, deixa eu te mostrar aqui o sistema, como é que tá, e você vai me dizer se o sistema está apto para ser colocado em produção. Aí o cliente vai dar o aceite dele, por isso é chamado de teste de aceitação, tá bom? Ele vai aceitar ou não colocar aquele sistema em produção. O teste de regressão é bem interessante, pessoal. Qual a ideia dele? A ideia é o seguinte: você pegou e adicionou no sistema, tá bom? Uma nova funcionalidade. E aí o que você vai fazer? Você vai executar testes anteriores. Você tinha alguns testes já feitos. Você vai refazer esses testes para garantir que essa modificação não causou nenhuma falha ou defeito. Ou seja, para garantir que aquela alteração que você fez no sistema não quebrou uma coisa que já estava funcionando. Ou seja, por isso que chama teste de regressão. Você executa todos aqueles testes que já foram feitos anteriormente, tá? Para garantir que o que você colocou a mais no sistema não está quebrando aquilo que já tinha antes, tá bom? Vejam só, pessoal, os tipos de teste sendo comparados aqui com alguns atributos. Vamos ver? O teste unitário, qual o escopo dele? O escopo do teste unitário são componentes individuais, que a gente chama de unidade. Nos testes de integração, o escopo são unidades agrupadas. No teste de sistema, o escopo é todo o sistema, assim como o teste de aceitação. Então, você está olhando para todo o sistema e não uma parte dele, tá bom? Quem realiza um teste unitário são os desenvolvedores. O teste de integração são os desenvolvedores e também analistas de sistema, projetistas, tá bom? O teste de sistema geralmente é conduzido pelo analista de teste, tá bom? O analista de teste ele está testando o sistema para ver se ele pode ser entregue ao usuário, tá? E o teste de aceitação, ele pode ser feito pelo analista de teste e também com o usuário. É importante, tá, pessoal? Teste de aceitação sempre tem a presença do usuário, senão não tem aceite, tá bom? Os dados no teste unitário, geralmente esses dados são criados manualmente, tá? O próprio desenvolvedor está criando ali e faz alguns testes básicos com alguns dados simulados, assim como o teste de integração. Já no teste de sistema, geralmente os testadores eles criam uma massa de dados ali para poder testar diversos cenários, tá bom? Diversas entradas de dados. E no teste de aceitação, geralmente estamos trabalhando com dados reais, ou seja, a gente pega e constrói um ambiente com uma cópia dos dados de produção e roda ali aqueles testes com a presença do usuário, para o usuário poder dizer se aquele sistema está funcionando direitinho ou não, tá bom?
No teste unitário, nós temos poucos dados, o volume é pequeno. Teste de integração também, porque o próprio desenvolvedor está criando aqueles dados ali para testar. Agora, no teste de sistema, os analistas de teste já preparam uma massa grande de dados para testar vários cenários possíveis, várias entradas possíveis, assim como o teste de aceitação. Interface. Não existe interface nenhuma no teste unitário, tá bom? Geralmente o pessoal constrói ali um teste unitário usando um JUnit, tá bom? E põe para rodar. Mesma coisa para o teste de integração. Já no teste de sistema, os analistas de teste podem usar simuladores, que são ferramentas que simulam ali a navegação das telas, clique nos botões, preenchimento de campos, etc. Tá? E no teste de aceitação, real. Nós temos o usuário realmente testando o sistema real. Tá? Teste unitário é conduzido em ambiente de desenvolvimento, ok? Também o teste de integração. Testes de sistema são realizados em ambiente de testes ou homologação, tá bom? E teste de aceitação, ambiente de teste ou produção. Mas pelo amor de Deus, pessoal, muito cuidado. Isso está dizendo aqui que pode ser executado em teste de produção, o teste de aceitação, tá bom? Mas o mais correto é, igual eu falei para vocês, você ter uma base separada com uma cópia dos dados de produção para que o usuário possa testar, tá bom? Testar em ambiente de produção, pessoal, nunca, tá bom? Nunca. Vamos lá. E para toda essa coisa funcionar, nós precisamos ter uma infraestrutura de teste, tá bom? E essa infraestrutura, ela vai envolver os seguintes aspectos. Ora, eu vou precisar de pessoas, né? Eu vou precisar de pessoas para trabalhar na minha equipe de teste. Nós vamos ver esses papéis que as pessoas podem assumir. Nós vamos precisar também concentrar nessa questão do ambiente de teste, ou seja, nós vamos precisar de máquinas, nós vamos precisar de rede, de software, ok? Servidores rodando ali, servidor para hospedar o sistema em homologação, em teste, ok? Isso vai estar em rede. Eu vou precisar de alguns softwares para rodar os meus testes, ferramentas de automação, ou seja, eu vou precisar de softwares de teste. Então, são várias coisas envolvidas nessa minha infraestrutura de teste. E os papéis nesse processo de teste? As pessoas que estão atuando ali. Eu posso ter uma equipe de teste com diversas pessoas e essas pessoas com diferentes papéis. Que papéis são esses? Primeiro, pessoal, eu preciso ter um líder, o líder do projeto de teste, ok? Por quê? Ora, alguém precisa estar à frente da equipe. Alguém precisa liderar a equipe. Essa pessoa é o líder do projeto de teste, ok? O arquiteto de teste é aquele responsável por montar a infraestrutura de teste, ok? Definir quais são as máquinas. Olha, eu vou precisar de uma máquina para hospedar o sistema em homologação, uma máquina para hospedar em teste, vou precisar de acesso a essas máquinas pela rede local. Então, tudo que tem a ver com a infraestrutura, papel do arquiteto. O analista de teste é aquele que elabora os casos de teste e os roteiros de teste, tá bom? O testador é aquele que executa os casos de teste e os roteiros de teste. Então vejam, cada um tem o seu papel aqui. Vamos olhar aqui para o processo de teste, que a gente já viu as atividades, né? E ver quem faz o quê. Então, por exemplo, quando a gente está olhando lá para os procedimentos iniciais, vejam, aqui quem atua é o líder de teste, tá bom? Que a gente só está, por exemplo, ó, elaborar o guia operacional de teste. Então, nós estamos preparando ainda para começar esse processo. Então, quem está atuando aqui? Só o líder. Na fase de planejamento, vejam, quem está atuando? O líder junto com o arquiteto. Porque olha só, o que eles vão fazer? Estabelecer qual vai ser a estratégia de teste, o plano de teste. Aí eles vão revisar tanto a estratégia quanto o plano de teste. Então, quem é que vai elaborar essa estratégia?
O líder. O líder, ele que está conduzindo os testes. O arquiteto vai participar para dizer, para opinar, olha, tudo bem, de acordo com a minha infraestrutura que a gente está prevendo aqui, né? Isso que você está propondo é plausível, ok? O arquiteto, ele vai opinar sobre essa estratégia aqui, sobre o plano de teste, tá bom? Preparação. Preparação, olha só, preparação tem a ver com o ambiente. Então, quem atua bastante na preparação? O arquiteto de software. O E, pessoal, é executa, tá vendo? Ó? Executa. O P é participa daquela atividade e o A é acompanha. Então, ó, reparem que aqui, ó, quem executa bastante aqui na parte de preparação é o arquiteto, ou seja, quem disponibiliza a infraestrutura e as ferramentas de teste? O arquiteto. O líder acompanha isso aí, tá bom? E o analista de teste? Participa. Ele está participando, está acompanhando ele também, tá bom? Quem disponibiliza pessoal? É o arquiteto? Não, é o líder. E o arquiteto acompanhando aquilo ali, tá bom? Está participando ali. Na especificação dos testes. Aí já entra o analista de teste. Então vamos lá. Quem elabora os roteiros de teste? Quem elabora os casos de teste? O analista. O arquiteto participa e o líder está acompanhando, ok? Quem executa o teste? Aí já entra o testador. Quem é que está anotando ali os problemas do teste? O testador. Quem elabora o relatório final? Opa, é o líder. Mas o arquiteto e o analista de testes estão participando também. Estão opinando sobre esse relatório final. Tá bom? E na entrega, avaliar e arquivar a documentação de teste é o arquiteto, o líder acompanha, o analista participa, ok? Pessoal, essa planilhazinha, eu não vou dizer para vocês que ela está 100% correta, tá bom? Talvez, se você estiver executando esse processo aí na sua empresa, pode ser que você mude alguns papéis aqui nessa planilha, tá bom? Não quer dizer que você precisa seguir ela à risca, é uma sugestão, tá bom? Vamos lá. E as equipes responsáveis pelos testes aqui, ó? Teste de unitário, teste de unidade. Quem é responsável? Equipe de desenvolvimento. Teste de integração, equipe de desenvolvimento. A equipe de teste participa. Teste de sistema. Opa, teste de sistema. Quem vai fazer os testes de sistema é a equipe de teste, ok? A equipe de desenvolvimento pode participar. Os usuários podem acompanhar o teste de sistema. Teste de aceitação, quem executa? Os usuários. E a equipe de desenvolvimento e teste pode participar, ok? Teste de regressão, quem executa? Equipe de teste. Lembram? Teste de regressão, a gente roda todos aqueles testes anteriores para ver se uma nova funcionalidade que eu adicionei não está quebrando o que antes funcionava. Tá bom? E vejam só então, o ambiente de teste, ele envolve diversos aspectos, pessoal. Ele envolve pessoas, ou seja, olha só, quem está envolvido aqui com o teste? Temos usuários, desenvolvedores, testadores. Ele envolve hardware, porque nós vamos precisar aqui de servidores, talvez uma impressora, um scanner, ok? Vamos precisar de software. E esse software aqui é, por exemplo, o software que vai ser testado, o sistema operacional aonde vai rodar aquele software, tá? Por exemplo, eu estou criando uma aplicação web que vai rodar lá no servidor Linux, ok? Então preciso ter naquela máquina um sistema operacional Linux. O software de teste, tá bom? Olha só, eu posso precisar de papel e formulários para imprimir os resultados, né? Eu vou precisar de rede, porque eu vou ter servidores.
Uma aplicação minha vai ser cliente-servidor acessada pela rede, né? Um navegador que vai acessar uma aplicação web, isso tem que estar rodando em cima de uma rede. Eu tenho documentos envolvidos nesse ambiente de teste, que são o quê? Os ambientes, perdão, os documentos, especificação de requisitos do sistema, ok? Documentos de projeto, ok? Tem um ambiente físico envolvido isso aqui. Aonde que eu vou deixar as minhas máquinas, os meus servidores, ok? Segurança, será que eu preciso colocar esses meus servidores numa sala cofre para que ninguém tenha acesso a eles? Tem aplicação que é assim, é tão crítica que os servidores ficam trancados em sala cofre, ninguém pode entrar lá dentro, tá bom? Então repare que esse ambiente de teste, o ambiente que a gente precisa para executar a atividade de teste, ele envolve diversas variáveis, ou seja, é uma coisa bem complexa, ok? E para essa aula, tá? Eu recomendei algumas leituras complementares que eu coloquei lá na unidade 2, tá? Então, tem aqui um artigo bem interessante que eu coloquei lá, assim, que fala sobre a abordagem de projetos de testes, tá? E tem 2 capítulos do livro que a gente adotou para essa disciplina, tá bom? Com isso, então, estou finalizando essa aula e agora eu abro para perguntas. Vamos lá, pessoal. Vocês podem fazer perguntas, tirar as dúvidas de vocês. Professor, a minha não é bem dúvida, né? É mais em questão do software utilizado. O senhor vai usar o Unity, né? Isso, isso. Ele Lá na é uma atividade da coisa do unidade IntelliJ? 3. Oi? Ele é a mesma coisa do IntelliJ ou não? Na verdade, olha só, o IntelliJ é um ambiente de desenvolvimento Java. Ele já tem o JUnit integrado ali, tá? O que eu vou pedir, eu vou passar para vocês lá na unidade 3, vai ser um projetinho em Java já pronto, que você vai ter que, na verdade, eu vou passar por Eclipse, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ter o Java configurado na máquina de vocês. Eu vou mostrar como configurar o Java, tá? Podem ficar tranquilo quanto a isso. Vocês vão precisar do Eclipse, porque aí vocês vão abrir o Eclipse, aí vocês vão importar aquele projeto, tá? E aí eu vou mostrar a vocês também como rodar aqueles testes. Então o objetivo vai ser isso, você vai importar um projetinho que está pronto, você só tem que rodar os testes e anotar os resultados, ver o que passou, o que não passou, por que quebrou o teste, esse tipo de coisa, tá bom? É mais uma experiência para que vocês realmente vejam assim uma ferramenta automatizada em ação, o JUnit, tá? Não, ok. É porque eu vejo algumas pessoas falando de um e outros falam do outro, e eu pensei que eram diferentes. Não, não, não. O IntelliJ ele é um ambiente para desenvolvimento em Java que é muito utilizado, inclusive, tanto ele quanto o Eclipse são muito utilizados no mercado, tá? E o JUnit é uma ferramenta que geralmente já está integrada, tanto no Eclipse quanto no JUnit, que você usa ele assim para escrever código em Java ali para fazer os seus testes, tá? É uma abordagem que o pessoal tem utilizado bastante nos sistemas que estão sendo desenvolvidos e que ajuda muito também, tá? Entendi, professor. Pois não. Rodrigo, você quer fazer alguma pergunta? Não, não. Por enquanto estou tranquilo. Tá ok. Cristiano, você tem mais alguma pergunta? Não, não, era só essa dúvida mesmo. Eu vejo o pessoal comentando que usa um, outros usam o outro. Certo. Não, perfeito então. Bom, pessoal, então eu vou encerrar a nossa aula por aqui, ok? Gostaria de agradecer a presença de vocês e dizer que essa aula vai estar gravada, vai estar disponível para os colegas que não puderam participar da nossa aula, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato pela ferramenta ou envie e-mail, tá bom? Não deixa a dúvida seguir em frente, tá bom, pessoal? Entre em contato para tirar a dúvida, tá? Obrigado pela participação de vocês e até a nossa próxima aula. Até. Boa noite. Boa noite.